Oi, gente. Vou procurar um filtro aqui porque... Ah, se melhorou. Assim brilhando não, porque senão vai ficar... Oi, gente, tudo bom? Vamos entrar aqui agora, começar nossa live. Oi, boa tarde a todos que estão chegando. Vamos mandar aviãozinho. O André já chegou. Vamos convidar todo mundo para participar dessa live. Todo mundo que quer enriquecer com a advocacia, que quer saber como precificar honorários. Vamos convidando todo mundo para entrar na live agora comigo. Tudo bom, André? Como é que vai? Eu tô encasacada aqui no Rio Grande do Sul. Tu tá tranquilo aí no Rio de Janeiro, né? Vamos convidar todo mundo. Convidar as doutoras que estão espalhadas aí pelo país afora para participar dessa live, porque vai ser uma live bem legal, bem interessante. A gente vai contar como é que faz para ganhar dinheiro com a advocacia. Muita gente não tem nem ideia de como faz para precificar honorários. E a gente tá com esse projeto maravilhoso para poder apresentar para todo mundo aí como é que faz para cobrar honorários de advocacia. Honorários advocatícios, na verdade. Vou convidar todo mundo aqui para entrar. Vou chamar... Olá, tudo bom, Jorge? Vou chamar meu convidado. Boa tarde, doutora Alessandra, querida. Boa tarde, Jussara, tudo bem? Boa tarde, doutora Jamila, de Passo Fundo, nossa querida diretora. Olá, tudo bem? Vou mandar o convite aqui pro nosso convidado. Deixa eu mandar aqui. Não. Oi, Tati. Tudo bom, doutora Tatiana? Como é que vai? Ô, André, me manda a solicitação aí, por favor, que daí eu acabo... Pede para participar? Oi, Tati, maravilhosa. Tudo bom? Deixa eu ver aqui se eu acho. Se tu puder mandar a solicitação, melhor, te agradeço. Ah, agora sim. Agora vamos ver. Agora ele vai entrar. Chamando todo mundo. Oi! Eu nem te conto. De tarde eu tentei fazer uma live, meu telefone não estava aceitando live mais de jeito nenhum. Eu falei, meu Sério? Deus, eu não vou nem falar isso pra Jana que ela vai ficar doida. Eu já vou até surtar aqui antes de começar. Tá na hora de É, trocar de pô. telefone, então? Aí, mas não era problema no Instagram, é alguma coisa aqui no Instagram. Foi que nem aconteceu uma vez que estava a Roseli tentando colocar o Joel J e o Jerônimo ao mesmo tempo. Não entrava de jeito nenhum. Tava algum erro que deu ali, aí saía um, entrava o outro, não conseguia. Tá doido. E E aí, como é que aí? tá? Como é que tá? Eu tô Boa com frio aqui no noite, Rio Grande do Sul. pessoa. 8 Nada aqui graus. melhor. 8 graus, tá doido. 18 Aham, graus, hoje eu já tô cheio de acordou frio. 8 graus. Tava uma cerração, uma friagem, como diz aqui. Muito frio. Ó, 18 graus aqui pra mim, eu já tô de casaco, calça Não, moletom, 18 meia. graus para quem é carioca faleceu, né, colega? Faleceu total. Não, 8 não é pra mim, não. Vem pro E sul aí? aqui quando tiver. Mas faz calor aí, não, né?
Tá sempre Faz fresquinho, né? muito, muito. É, Faixa de 35, 36 graus, faz calor também. caraca. Vou dar oi para a Kise, que está entrando aqui. Ó, a doutora Alessandra disse que nós estamos lindíssimos. Ele no verão e eu Obrigado. no inverno. Nosso país é muito grande, né? É. Meu áudio tá bom aí, Jana? Tá bom. Tá bom, né? Uhum. Então, vamos começar a falar aí pro pessoal, os advogados que estão entrando, para saber como é que faz para ganhar dinheiro na advocacia. Porque muita gente desconhece a forma de precificação. Aliás, a precificação ainda é um bicho de sete cabeças para os advogados. A maioria vai muito assim no automático, né? Vai dando preço, não sabe como, liga para um colega, pergunta como é que tu acha que eu cobro tal coisa? Eu me deparo todos os dias com colegas me ligando, me perguntando isso. E é legal porque você fala isso, porque não muda, muda só a área do direito e é a mesma coisa, no tributário também. Tem gente que liga aqui e fala, André, como é que eu faço a cobrança dessa execução aqui que o cliente recebeu? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu faço uma cobrança? O cliente me procurou para poder fazer um planejamento tributário, que é muito mais delicado, né? Você não fala, você cobra isso tanto. Não dá para você dar um valor fixo no planejamento tributário. É impossível, você tem que analisar o contexto todo, né? Eu mesmo cometi lá atrás, é legal falar nesse assunto, Jana, porque, por exemplo, quando eu comecei lá na minha advocacia, o que aconteceu? Eu, além de não saber cobrar, a minha única referência era a tabela da OAB, como todo mundo, né? Você sai da faculdade, você pega a tua carteira da ordem, você sabe que existe uma tabela para você cobrar. E aí você olha para aquela tabela dali, você fala, putz, vou ficar rico, né? Você acredita que vai ficar rico com aquilo. Aí você se depara com o mercado que cobra totalmente abaixo do preço, né? Que cobra muito lá embaixo. A prostituição da advocacia, tem até um vídeo que eu gravei hoje falando sobre a prostituição da advocacia. Nesse sentido, prostituição de preços, né? Porque um advogado, você cobra 8 mil para fazer um divórcio no Rio, e aí vem um outro advogado e cobra R$1.000, né? Então, esse erro da advocacia já começa lá de trás e a gente acaba, como jovem advogado, você vai ficando puto, na verdade. E você fala, não, vou cobrar mais barato então. E você vai criando essa rotina, vai criando esse ciclo dentro da sua advocacia e isso vai empobrecendo, né? Vai deixando cada vez as pessoas mais pobres. Então a gente entra aí num primeiro assunto. Só para quem chegou agora também, para quem vai assistir esse vídeo depois, que a ideia é essa, a gente dividiu essa sequência de lives de honorários na prática, honorários advocatícios na prática, em 4 lives, tá? Então vocês vão receber 4 lives com conteúdo, onde nós dividimos em alguns pontos estratégicos. A de hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo vicioso que a gente comete, e muitos advogados hoje continuam cometendo esse ciclo, que eu chamo de ciclo do sucesso, que pode girar contra você ou a seu favor. A gente vai falar um pouco também sobre custo fixo dentro da advocacia e algumas dicas no que a gente pode entregar para vocês. Na segunda live vai ter um conteúdo bem bacana, na outra vai ser o fator de enriquecimento também. Na terceira live, vocês não podem perder a terceira de forma alguma. Por quê? Porque eu falo sobre o fator de enriquecimento e uma ação onde nós ajuizamos 1.000 ações, nós miramos em 1.000 ações, né? Em 90 dias nós conseguimos fechar 700 clientes com um valor único de honorário de R$1.500. Então, assim, é algo que eu vou entregar, compartilhar e escutar vocês também com relação a isso, porque, assim, é via de mão dupla. Para quem não sabe, eu já tinha um treinamento de precificação de honorários e eu convidei a Janaína para a gente se juntar e agregar mais valor e dar mais riqueza, né? Dar um toque feminino ali no treinamento de precificação de honorários. Está com outra cara já, está com um e-book maravilhoso. O e-book está no link da bio da Janaína. Não deixem de olhar esse e-book, porque ele tem muito do que a gente vai falar, do que a gente vai entregar. E é exatamente isso que você precisa. Às vezes a gente fala assim, eu já sei tudo sobre precificação e não preciso entender nada. Até hoje eu aprendo sobre precificação, porque hoje eu procuro pessoas de finanças para poder bater papo com eles. O Bruno, hoje, se você não sabe, o Bruno Diniz é um parceiro, ele é um cara super especializado em fintech. Eu convidei ele para poder bater um papo com a gente na terceira live. Ele vai bater um papo com a gente, eu estou alinhando data com ele. Por quê? Porque ele é um cara que entende de finanças. E como é que a gente pode
trabalhar e fazer essa interligação entre as áreas ali com o direito. Então, eu procuro fazer muito isso para quê? Para poder aprender mais e aplicar isso na advocacia. Então, assim, a gente vem entendendo mais o assunto, procurando novas habilidades, habilidades essas que são diferentes, para que a gente consiga aplicar na advocacia e gerar um retorno. Então, assim, baixa o e-book, que ele vai fazer muito sentido, tá legal? Então, primeiro ponto que eu queria falar aí com vocês, a gente conversar também, não, aqui não sou eu somente, é sobre o ciclo vicioso que eu falei, né? Eu lá atrás, eu acreditava muito na minha mente ali de que eu não conseguia faturar muito dinheiro na advocacia, né? Por quê? O ambiente das pessoas, dos advogados que eu convivi ali, era um ambiente muito... Não era que era ruim, eram advogados com mentes medianas, mentes medíocres. E você se torna, não adianta. Aquela frase, né? Você vai andando com essas pessoas, você vai ficando também, você vai empobrecendo de conhecimento, porque é só reclamação de honorários, que está muito ruim de cobrar, que está muito ruim de fechar contrato, que eu não consigo mais sequer se mexiam. Hoje, eu olhando essa situação lá atrás, né, eu via que se eu continuasse naquele meio ali, eu teria me afundado na advocacia. Eu não teria tido os resultados que tem hoje, né? Tudo foi estrategicamente. Já perdi dinheiro, muito dinheiro, porque na minha primeira ação que eu ganhei, que foram, acho que foi uma ação de R$340 mil, eu acreditava que eu não conseguia ganhar R$100 mil da advocacia. Minha primeira ação foi uma pancada, isso lá atrás, de 340 mil, não lembro exato, mas passava de 300, e eu estava com CPF. Você acredita nisso? Imagina a tributação, hein? Olha, Foi... tem muito carro zero para a Receita Federal no início. Meu Deus, quando chegava o imposto de renda, já começava a suar frio. É engasgado. E uma notícia para quem não está acreditando, a Receita Federal está de olho nos advogados, tá? Durante muito tempo o foco dela eram médicos e agora está no foco nos advogados, né? Então, assim, fiquem de olho. Se você não está tratando hoje da sua tributação da forma correta, o melhor momento já passou. Você consegue se alinhar, você consegue se ajustar agora, tá? Então, assim, compartilhando aqui algo que fez muito ruim para mim, né? Que eu falo que é o ciclo do sucesso. Como é que está o teu ciclo hoje? Se pergunta hoje aí na tua advocacia, você que está assistindo e que vai assistir depois, como é que está o seu ciclo? Como é que ele está girando hoje dentro da sua área de precificação? Será que você acredita que está estabilizada ali na advocacia com a precificação? Ah, não, está tudo bem, está maravilha. Ou será que você está sempre buscando algo novo? Né? Como eu disse, eu procuro ser. Hoje eu busco algo novo. Hoje eu leio sobre fintech para poder entender como é que eu posso cobrar de uma forma diferente, como é que eu posso facilitar a vida hoje do nosso cliente com relação às cobranças. E o ciclo do sucesso é o seguinte, que está no e-book, que é legal você pegar aquilo ali e enxergar, porque hoje a gente está vivendo mesmo uma pandemia, né? Passamos de um ano de pandemia. Então, exemplo clássico, vem a pandemia, você continua da mesma forma que você está hoje, eu não sei qual é, mas da mesma forma que você está hoje, e você não aplica nenhum tipo de conhecimento, nenhuma estratégia hoje para você melhorar a sua precificação de honorários. Você fica vivendo aquela mesmice, vivendo aquela mesma situação, aquela mesma rotina ruim de não gerar nada de valor para a tua advocacia. E aí você tem conhecimento, só que você não entra com ação. Cara, se você não entra com ação, você não vai ter resultado. E aí você não tem resultado, as tuas crenças, elas vão te limitando a você ter outros resultados. E foi o que aconteceu comigo. Eu não acreditava... Você se acha incapaz, né? Exatamente. E muita gente... Por que muitos advogados continuam pobres e outros advogados continuam ricos, continuam ganhando dinheiro, continuam fazendo fortuna, continuam construindo um império e tendo uma independência financeira? Né? Quando você imaginava que você, no meio de uma pandemia, você ia entrar em um projeto de desenvolvimento pessoal para poder aumentar a sua lucratividade e você ter a tal sonhada independência financeira, independência geográfica, que é você fazer o dinheiro trabalhar para você.
é você dormir e ganhar dinheiro. Então, cara, tem gente que não consegue fazer isso, mas para você fazer isso... Na crise tem que ver oportunidades e não as dificuldades, né, André? Exatamente. Isso a gente tem que mudar a mentalidade, né? A gente está vivendo numa pandemia em que as pessoas só estão focando no problema. As pessoas não estão conseguindo ver que na crise são as maiores oportunidades de crescimento pessoal e profissional, né? Exatamente. E isso pesa muito, porque assim, eu vivi isso. Eu fiquei durante muito tempo lá atrás vivendo no meio de pessoas medianas. Durante 10 anos, durante 7 anos, eu fui uma pessoa mediana de pensamento, de ganhar mais. Por quê? Porque o meu ciclo era aquele ali, olha. A minha tribo, ela que era pequenininha ali. Aquela tribo ali, eu só percebi que ela não servia para mim depois de 7 anos. E isso foi afundando a minha precificação. O maior problema dos advogados não é na precificação, não é na cobrança, é na precificação. Porque você precifica errado, você cobra errado. Se você não sabe Eu acho precificar... que no início também, André, as pessoas assim, ó, a gente tem que separar dois tipos, né? Primeiro, vamos dizer assim, um jovem advogado que está começando a sua carreira lá, que está com 2, 3 anos de advocacia e não sabe empreender, não sabe como cobrar os honorários. E daí nós já vamos partir depois para uma segunda leva, que seria aquele advogado que já está há 5, 6 anos no mercado e que ele continua agindo como se estivesse no início da carreira. Ele isso aí. continua leiloando honorários, ele continua baixando o preço, ele continua sem cobrar uma consulta, ele continua com dificuldade de poder entender que ele precisa valorizar o seu trabalho, que advogado não tem preço, advogado tem valor, porque a gente entrega um resultado, a gente entrega uma prestação de serviço. Essa mentalidade é que eu acho que o advogado, independente da fase de trabalho que ele esteja, ele precisa mudar. E eu acho que começa pela mentalidade, é o teu mindset que precisa mudar para você começar a entender aonde você está errando. Porque lá no início a gente erra mesmo, é normal errar. Mas a partir do momento que tu já tem uma determinada experiência e tu começa a ver que tu tá tropeçando, que opa, como assim? Né? Eu tô trabalhando, mas eu não tô tendo uma lucratividade, eu não tô tendo retorno financeiro. Tu começa a ver que tem colegas que estão conseguindo prosperar e tu seguiu na mesma situação. Então ali naquele momento é que tu tem que te dar conta. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Tá na hora de mudar, de virar a chave, de fazer alguma coisa para eu poder entender como é que eu tenho que cobrar o meu trabalho. Eu acho que isso aí é muito importante. Quero dar um alô para todo mundo que está entrando. A Adriana Góes, querida, doutor Tiago, o doutor Eduardo, a doutora Priscila, lá do Rio de Janeiro. Opa, daqui. Estão entrando aí para nos prestigiar. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou colocando pergunta aí se vocês tiverem. E já também para quem está entrando agora, lá na minha bio e na bio também do André, a gente deixou um e-book especial que ele vai contar o passo a passo de como fazer a precificação dos honorários. E se você tiver dúvida, é só corre lá, baixa para poder acompanhar. Nós vamos fazer 4 lives, essa é a primeira de 4, que a gente vai entregar muito conteúdo interessante para vocês. Exatamente. Essas lives, só para vocês entenderem, elas são exatamente parte do e-book que tem ali. A gente vai falar um pouco mais do que tem no e-book, tá? Só que o e-book está destrinchado, tem muita coisa bacana, que tem inclusive fórmulas que eu utilizo dentro da precificação, que você pode usar na tua advocacia hoje. Ah, André, mas comecei a advogar agora. Exatamente, para vocês não cometerem o mesmo erro que nós cometemos. E se você já é um advogado que vem atuando hoje, você precisa olhar para essa advocacia de uma forma diferente. Você precisa olhar para a precificação de honorários de uma forma diferente. Dou um exemplo, a própria Janaína, né? Ela teve um insight quando a gente começou a discutir conteúdo, e ela já aplicou no próprio escritório dela, com o próprio insight que ela teve, lendo o próprio conteúdo. Então, assim, às vezes a gente está escrevendo e não está vendo. E você precisa ler, você precisa assistir, você precisa ouvir. Pelo simples fato, porque a tua comunicação, às vezes o teu insight que você tem, ele gera de uma outra forma. Porque você é uma pessoa que é auditiva, você é uma pessoa que é visual. Estou entrando numa outra esfera, mas isso faz muito sentido. Às vezes você precisa ler o assunto para você ter insights diferenciados. Então, assim, começa a abrir a tua mente. É o que a Jana falou.
é questão de mentalidade, é questão de mindset. É preciso mudar o mindset agora. Durante muito tempo eu tive um mindset fixo, onde eu estava muito ali, sem pensar em crescimento, sem pensar em desenvolvimento. Então hoje a advocacia está muito além do que a gente tem, o que eu costumo chamar, que eu chamo no livro, inclusive, que são habilidades, tem habilidades de sobrevivência. Habilidade de sobrevivência, cara, é o que a gente aprende na faculdade, é o que você tem que saber, ponto final. Só que a questão da precificação, de você precificar de uma forma errada, de você fazer de uma forma diferente, já é uma habilidade de sucesso. Então, Não, existe... assim, André, trazendo um exemplo que eu comecei a me interessar por essa matéria, por incrível que pareça, na época ainda que eu era estagiária de direito e que, como eu sabia que eu queria empreender, queria ter o meu escritório, queria ter a minha empresa, eu comecei a perceber como é que os advogados que eram na minha época, eram os meus mentores ali, como é que eles trabalhavam dentro do escritório com seus clientes, como é que eles cobravam, né? Então, eu tive a experiência do advogado que ele cobrava apenas o percentual dos honorários que ele tinha. E eu tinha também aquele advogado que observava e sentou comigo e me explicou. Tu sabe quanto que custa para manter um escritório de advocacia? Tu sabe quanto que custa para manter uma equipe? Sabe quanto que custa para eu pagar aqui luz, água, internet, condomínio, aluguel, tudo isso? E aquilo ali foi me abrindo a minha mente como se tivesse me dado um estalo. De que assim, não é simplesmente eu cobrar os meus honorários e não ver tudo que está por trás para manter isso aqui, tá entendendo? Aí quando tu empreende, que daí tu vê, aí chega um cliente e diz assim, não, mas eu fecho contigo, mas o fulano lá me cobrou tanto. Bom, então vai lá e faz com o fulano. Porque o valor que o fulano lá te cobrou, se for mais barato, o serviço que eu vou te entregar é um serviço de qualidade. Eu não tenho como te cobrar isso, porque o meu custo fixo para eu poder manter esse escritório é X. E aí tu começa a entender, André, que na realidade, assim, ó, a máquina só gira a partir do momento em que tu bota isso no papel. Tem muito advogado que não sabe quanto custa para ter um escritório aberto. E isso daí a gente tem que mudar a nossa mente. Não é simplesmente tu ir lá e olhar e dizer assim, eu vou cobrar R$1.000 para fazer uma ação. Pô, esses R$1.000 não pagam, às vezes, nem o custo que tu tem para manter o condomínio da sala onde tu tá. Entendeu? E são anos trabalhando, André, porque o processo judicial, ele não é um processo que dura 6 meses. A gente sabe que o nosso judiciário é extremamente lento, que as demandas praticamente agora estão paradas em razão da pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já estamos com os processos físicos parados há quase 3 meses. Processos que estão tramitando há 10 anos. Então, tu imagina eu levar 10 anos para receber 20% de uma ação sem cobrar nada do cliente de toda a despesa que esse processo me causou durante todo esse tempo. Então, isso que o advogado tem que começar a pensar dessa forma, porque a gente tem que começar a ver os custos fixos que a gente tem para poder repassar isso. E tem muito advogado que, para não perder o cliente, acaba fazendo por um valor mais baixo, só que lá no final esse processo não vai dar lucro nenhum para ele. Só vai dar dor de cabeça. É exatamente isso que a gente fala no e-book, né? E no treinamento também, né? É legal você falar isso porque ontem, na verdade, um cliente ligou para mim e eu falo para você, se você é jovem advogado, não importa a idade na advocacia, né? Porque eu vou falar agora. Os clientes, você vai sempre ter problemas com clientes, né? Sempre vai ter problemas. O teu calote só muda de valor. Conforme você vai ficando mais expert, né? Às vezes o teu calote só aumenta na proporção. Lá no início é baixinho, lá no final ele é muito maior. Ontem ligou um cliente para nós aqui, um cliente de contrato mensal, e ele teve a luz cortada da Enel, né? E aí entrou em desespero. Porque você não me avisou que a Enel ia cortar? A gente já conhece, né? Então a gente já sabe qual é o procedimento, a gente já avisa, eles dizem que a gente não avisa, enfim. É um cliente que está em débito com o escritório desde fevereiro do ano passado. Desde fevereiro do ano passado ele não paga uma mensalidade, né? E a gente continua prestando ali o serviço da advocacia, né? Então, só foi um apontamento, por quê? Porque se eu não coloco esse cara na ponta do papel, ele me gera prejuízo. Por que eu estou falando isso?
A precificação, o custo fixo, entrando em custo fixo, depois eu queria que você falasse o que você acredita ser custo fixo, o que é custo fixo para você hoje. Se eu não tivesse calculado o custo fixo desse cliente lá no início, quando eu protocolei essa ação, eu estaria no prejuízo hoje. Então, assim, quer parcelar para o teu cliente? A tua entrada tem que garantir pelo menos o custo fixo. O que você recebe de entrada do teu cliente, ele tem que garantir pelo menos o custo fixo desse processo, porque senão você acaba tomando prejuízo. Ou seja, ele pagou a entrada, ele deu aquela entrada para a gente e as mensalidades ele não cumpriu com nenhuma. Então está atrasado desde fevereiro. Fechamos um contrato em janeiro, tributário. Ele deu a entrada do sinal que correspondia a todo o processo que eu ia ter de custo que eu ia ter no escritório. Não só de custo fixo, custo variável, atividade intelectual, o fator de enriquecimento que a gente vai falar e a lucratividade. Então, assim, se preocupa com isso hoje na tua advocacia. R$1.000 não cobre os custos hoje de um divórcio. Não cobre, não cobre. Você está se enganando. Ó, tá todo mundo aqui. Sandra, depois compartilha um livro comigo aqui. Eu sei que você gosta de ler. Olha o livro que eu estou lendo agora. O novo livro do Prem Baba, Plenitude. A Sandra gosta de ler aí, ó. Esse eu comprei tem pouco tempo. Estou lendo agora ele. E volta àquilo que eu falei anteriormente, cara. Procura estudar assuntos diversos da sua advocacia para que você se desenvolva mais. Não se prende muito àquilo que você faz todo dia, não. Ah, eu falo de marketing jurídico também. Eu vou me prender só a marketing jurídico? Não, vou falar de outros assuntos completamente diferentes. Olha, a Cris chegou, a Cleide chegou, a irmã dela, o irmão. Caraca, tá todo mundo aqui hoje. Hoje tá entrando muita gente muita gente bacana. O que você considera, Jana? Fala para mim, o que é custo fixo para você hoje? Hoje nosso assunto é custo fixo, o ciclo do sucesso que acaba com a nossa advocacia, acaba com tudo, não só com a nossa advocacia. Se você pegar o e-book agora e ler a parte do ciclo do sucesso que eu coloquei lá, ele é um assunto genérico. Ele é um assunto genérico que eu aprendi em uma palestra com um cara chamado Brian Tracy. Eu assisti uma palestra desse cara, do Brian Tracy. Ele tem um livro chamado Ciclo do Sucesso, e eu peguei aquilo dali, adaptei para a minha realidade, adaptei para a realidade da advocacia, e ele funciona para você em qualquer área da tua vida, não só na advocacia, não só na vida profissional, como na vida pessoal. Cara, não deixa. Pega esse e-book, nem que você leia só o Ciclo do Sucesso. Ah, eu não sou advogado. Lê o Ciclo do Sucesso, que você vai aplicar ele, você vai ver o que eu estou falando. Qualquer tipo de profissão, porque ele lida com qualquer pessoa que está começando a empreender, né, André? Não é só o advogado, né? Na verdade, ele trabalha com todas as profissões ali que estão iniciando uma carreira, né? Exatamente. Só focado na advocacia. Mas falando em custo fixo, as pessoas têm que começar a entender, o advogado tem que começar a entender que mesmo que ele venha hoje, eu estou trabalhando home office, ok, mas em algum momento você vai ter que trabalhar atendendo um cliente, né? Você vai trabalhar ou num coworking, ou futuramente você vai ter uma sala que você vai alugar, ou de repente você vai adquirir uma sala comercial. E tudo isso parte de tu ter uma estrutura para tu poder atender esse cliente, né? Porque a gente ainda na advocacia é muito tradicional. Apesar de tu conseguir trabalhar em home office, conseguir atender clientes à distância, muitos clientes ainda querem um atendimento presencial, ou o advogado vai até a empresa para poder atender a empresa, e tudo isso tem um custo, né? Então, vamos partir do primeiro custo fixo que eu considero que seria um aluguel ou um imóvel, ou uma sala que você vai fazer um atendimento. Isso já tem um custo ali, parte daquilo ali, né? Então, se você tem um aluguel de uma sala comercial, né? Daí você já também tem que embutir nesse custo fixo o custo do condomínio. Que também, né? Você sabe que está num prédio comercial, você vai pagar o condomínio e, além disso, se você for o proprietário ou estiver locando, você também vai ter os impostos desse imóvel. Então, já partimos ali de 3 situações: a locação, o IPTU e o condomínio. Então, ali são gastos fixos para quem quer, na verdade, abrir um escritório de advocacia, e ele precisa ter
um espaço para poder atender o seu cliente de uma forma bacana, para o cliente ver que você tem uma estrutura. Senão você não tem nem... Se você for atender o seu cliente numa cafeteria ou for atender o seu cliente num outro local, de repente você não vai conseguir fechar o contrato, porque você não passa aquela credibilidade, não passa aquela autoridade de mostrar para o seu cliente que você já está estabelecido, que você, né, tem algo a oferecer. Né? Então, isso passa uma credibilidade também, né, André? O que é legal também é que a gente vai falar na terceira live, que é a atividade intelectual. Né? A atividade intelectual ela é um custo fixo. Né? E eu uso uma fórmula para atividade intelectual que eu vou compartilhar com vocês lá na terceira live. Então, assim, começa a entender hoje que tudo que você tem de custo fixo hoje, é a energia que você gasta, é o aluguel, é o telefone, a cópia, essas coisas, shares, é tudo custo variável. Mas o que está ali no dia a dia, no teu dia a dia, cara, isso tem que entrar para você pagar. Se eu não tivesse cobrado desse cliente lá em janeiro do ano passado, janeiro de 2020, para cobrir o meu custo fixo que eu teria, previsibilidade que eu teria com esse processo, eu estaria trabalhando. E que é o que acontece exatamente com advogados que cobram baixo valor. Né? Eu brinco que é o advogado de R$ 50. Porque eu já vi na OLX advogado cobrando correspondência por R$ 50. Então, assim... Esse advogado correspondente, na verdade, agora com essa questão da pandemia, praticamente foi por água abaixo, né, André? Porque, na realidade... Hoje, se eu quero fazer uma audiência, eu faço por videoconferência. Eu já não preciso mais contratar um advogado numa outra comarca para poder me representar, para poder, né, subestabelecer para ele fazer essa audiência. Então, veja bem, o advogado que é correspondente, ele também acabou perdendo o mercado nessa questão da pandemia. Então, é a hora dele pegar e começar a empreender e trabalhar por ele mesmo, começar a caminhar pelas próprias pernas, né? Eu concordo com você, mas vou fazer um adendo, tá? Pelo seguinte, eu sou um advogado que não faço audiência. Não faço. E aí entra a sacada. E aí entra a sacada. Olha só, eu não sou audiencista, não sou. Se eu me pede para ir no fórum, eu fico arrepiado até para entrar no cartório, porque eu sei que vai demorar. Né? Vai demorar. Teve uma vez que eu entrei no fórum aqui, não tinha ninguém. Aí estava escrito na porta, eu tirei até a foto, apenas um por vez. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, a menina falou, você pode aguardar aí fora? Aí eu olhei para o lado para ver se ela estava vendo alguém. Né? Aí eu saí, tirei uma foto, fiz um stories e postei. Aí uma funcionária do fórum viu e comentou no meu direct. Por que eu estava falando isso? Eu falei, não tinha ninguém. Eu entrei, você pede para eu esperar do lado de fora. Eu achei que tivesse alguma assombração ali dentro. Quer dizer, até vazio vocês fazem a gente esperar lá fora. Gente, isso é minha experiência, tá? Eu não sei se alguém teve alguma experiência diferente disso. Claro, não é sempre, mas acontece. Então, assim, voltando ao assunto do correspondente, que você tocou aí, eu vejo como um negócio também. Porque se eu sou um advogado que não faço audiência, eu não quero fazer nem audiência virtual. Sim, daí isso se torna um advogado audiencista, aquele que só faz exatamente. Audiência, né? E hoje e isso é um negócio, é um business, entendeu? Eu vejo como um business. Tem uma colega advogada que ela é só audiencista. E eu falei isso para ela. Eu falei, olha, transforma a sua advocacia em uma advocacia de correspondência online. Eu sei que você vivia da advocacia de correspondência. Continue fazendo isso. Por quê? Porque eu não gosto, eu direciono para você a audiência para fazer online, porque eu não quero nem ligar, às vezes eu não quero nem... Porque só o estresse de entrar... Até os colegas também que fazem sustentação oral, que é uma outra situação também, na mesma proporção. Exatamente, entendeu? Então, assim, a última coisa que você vai me ver fazendo é uma audiência. Só se for no último limite. Tem um processo que corre aqui, que nós protocolamos, que a advogada parceira, ela é de São Paulo, que é a Luciana. Ela falou assim, André, você pode despachar com o juiz? Eu falei, hã? Eu falei, não. Eu falei, hã? Não é por medo, é porque tem que ir no fórum. Eu vou ter que entrar no cartório. Não, vamos fazer isso online. Ah, mas você faz online? Eu falei, eu faço, mas você pode fazer?
Ela, eu tô enrolada. Eu falei, então tá bom. Liguei para a A colega gente perde advogada. muito tempo, né, André? Perde Acaba muito tempo. perdendo muito E a tempo. gente, e a gente acaba deixando de colocar energia no nosso negócio, naquilo que você é bom. E aí eu volto a falar. Eu sou bom em quê? Eu sou captador. Eu sou bom em estratégia, eu sou bom em desenvolver estratégias para o advogado. Eu sou bom em fechamento de contratos. Me coloque para falar com o empresário, me coloque para falar com o Eu cliente, gosto de atender clientes também. Adoro eu vou atender. fechar aquele contrato. Agora, se você me colocar para peticionar, vai dar dor de cabeça, o cachorro vai lá te ver o que que é. Então, assim, eu não vou produzir com a velocidade, entendeu? Então, eu vejo a correspondência hoje como um negócio, É verdade, como, né? como, um, Na como um verdade, é bem negócio, colocado. Tu tá como um trazendo hoje, porque negócio. na verdade é uma nova faceta da advocacia Exatamente. que está se criando do advogado que é o audiencista, que é aquele que... A mesma forma que tinha o advogado antes, que era só aquele que fazia pareceres para outros advogados, né? Abriu-se o mercado para esses advogados que são os audiencistas, aqueles que fazem sustentação oral e tudo mais. Então, na É, verdade, é uma nova forma da advocacia. Mas essa questão dos custos fixos e do cliente que acaba custando muito caro lá no final, é uma realidade muito presente, André. Em é muitos verdade. colegas que a gente conversa assim no dia a dia, que vem nos trazer situações. E aí eu pergunto pro colega, tá, mas me diz uma coisa, quanto tempo tu acha que vai levar esse processo para ti? Vamos citar um exemplo aqui. Por exemplo, todo mundo no início de carreira recebe uma ação possessória, uma ação de família, uma trabalhista e uma previdenciária. É sempre assim, o advogado generalista, tá? Aí chegou lá um usucapião para ti. Se tu sabe que é um processo demorado, é um processo que requer provas, é um processo que ele demanda oitiva de testemunhas e tem que ir na prefeitura pegar documento e tem que não sei o que, leva anos para tu conseguir fazer o usucapião de uma área, né? Às vezes aparece uma oposição lá de um familiar, de um vizinho, vai discutir o tamanho da área, demarcar. E aí tu vai lá e tu vai cobrar 2 salários mínimos para fazer isso. Um processo que às vezes vai levar 7 anos, 10 anos. É. Né? E aí tu dilui isso, então, em 7 anos para tu ver quanto que tu foi remunerado. Nem o café, André, tu conseguiu pagar. Café. Sério? Não, e o pior de tudo é o colega pegar e te dizer, não, mas se eu não fechasse por 2.500 o cliente em outro, porque tem outro que faz por 1.000, por Mas 1.500. tem. Mas, Eu, André, desesperador exatamente. isso. É. Ó, dá boas-vindas aqui ao Sidney, ao Gabriel também. Galera, gratidão por vocês estarem aqui. Só para vocês lembrarem, para quem chegou agora, nós dividimos aqui uma sequência de 4 lives falando sobre precificação, um pouco da nossa experiência, do que aconteceu com a nossa advocacia, como a gente vem transformando a nossa advocacia com a precificação correta de honorários, né? Então a gente preparou um e-book, tem um e-book no link da Jana aí, e tem um e-book também na minha bio lá, tá? Tem um link, clica lá para você ter acesso ao e-book, porque ele fala muito do que a gente vem construindo. Nós transformamos essas lives em um e-book para poder entregar para você o material também por escrito. E Mandar lá boa noite dentro... para a doutora Fernanda também, É, querida, uma advogada também previdenciarista aqui do Rio Grande do Sul, também super atuante. André, e outras coisas também que as pessoas não se dão conta, é que assim, ó, a nossa advocacia, eu falo com uma certa experiência porque eu já tenho 16 anos de advocacia, né? ih, Empreendendo, somos dois. É, 16 então também. assim, a gente já debutou, a gente já fez 15 anos. Você é de 2006? Você é de 2006? Não, eu me formei em 2004. Mas você Me pegou a formei OAB em quando? 2004. Eu Me peguei a OAB formei em em 2004, 2006. peguei a OAB em 2004. Aí em 2004 é que na verdade eu começo a contar a partir do ano em que eu abri o meu próprio escritório. Antes eu tinha Ah, escritório tá. com outro sócio. Então eu me considero assim que eu em carreira solo foi a partir de 2005, mas eu me formei em 2004, peguei a minha carteira em 2004. Lá naquela advocacia de antigamente, lá quando a gente começou, né, não tinha toda essa função que é hoje, com toda essa modernidade, tecnologia, tudo isso que é uma avalanche agora com o processo eletrônico, né? Então, assim, eu sou do tempo ainda, André, que na época que eu era estagiária, que eu pesquisava a jurisprudência nos livros, que um desembargador que eu trabalhava, ele mandava pesquisar lá e eu lia Pontes de Miranda.
Então, assim, agora com toda essa modernidade que a gente tem, vários softwares para pesquisar jurisprudência, para pesquisar, para ter um canal de jurimetria, que é quando a gente vai lá, entra na mente do juiz para a gente conseguir aquilo lá. Todos esses softwares de contagem de prazo, cálculos, tudo isso que veio com essa nova advocacia, com a nova mentalidade da advocacia, tudo isso custa preço. Custa caro para manter. Custa caro para você manter um software para controlar os seus prazos. Custa caro para você manter um software para você ter cadastro dos seus clientes, para você ter controle de tudo que está acontecendo. Fluxo de caixa, questão financeira. Né? O advogado, ele não é só o advogado. O advogado, ele é o administrador, ele é o contador, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de tudo isso para ele poder saber quanto que está custando para ele abrir hoje o seu negócio. E a maioria dos nossos colegas, eles não têm esse fator de empreendedorismo. Por quê? Porque eles são autônomos, eles são só advogados. Eles não sabem quanto custa para você abrir as portas do escritório e conseguir manter aquele escritório e conseguir ter lucratividade. Porque você abre um escritório e você tem que começar a ter mentalidades diferentes. Bom, eu vou fazer essa área para poder manter os meus custos fixos. Mas eu vou fazer essa determinada matéria aqui, pensando lá no futuro para poder ter uma sucumbência, para poder pagar, de repente, aquilo que eu almejo, que é comprar uma casa, que é comprar um carro bacana, que é poder comprar minha sala. Então, tu começa a ter uma noção, assim, com o passar do tempo, né, André? É verdade. Eu quero compartilhar contigo um negócio bem bacana que aconteceu com um colega advogado. Né? Não sei se isso aconteceu com você já. Eu compartilhei que eu perdi já uma boa grana pro leão lá atrás. Né? E antes da gente falar aqui em custos, né, e o teu custo vai influenciar muito, esse advogado hoje ele tem 13 anos de carreira. E até hoje ele não tem CNPJ. Né? Então, assim, voltando num assunto que a gente falou ainda há pouco. Quantos advogados ainda se encontram nessa situação? Porque isso envolve o teu custo. E se envolve o teu custo, eu penso tributário. E se envolve o teu custo fixo, envolve o seu custo variável, envolve a sua lucratividade. E a sua lucratividade dispara em muito quando você já sai do patamar. Ah, André, mas toda hora tem gente falando assim, mas toda hora tem gente falando, mas toda hora tem gente cometendo o mesmo erro que eu cometi em 2006, Sim. 2007, Porque ainda a faculdade atuando. não ensina isso, André. Então esse ponto do empreendedorismo, isso é algo que a gente precisa saber lidar. E para você ser um advogado empreendedor, né, você precisa estar atento a essas coisas. É o fato. Né, o meu livro está saindo. Né, me perguntaram na semana passada se o meu livro era para o jovem advogado. Eu falei não, porque o meu livro envolve o ser advogado. E ser advogado é todos os dias, não é você ser jovem advogado. A atitude de ser advogado, sou advogado, e agora? A atitude de ser advogado, ela é todos os dias, não importa se o comportamento que você tem que ter é o mesmo. Sim. Não é só que a gente precisa, então, ter essa orientação do quais comportamentos a gente precisa ter para ter habilidade de sucesso na advocacia, é isso que a gente precisa alertar, é isso que a gente precisa compartilhar cada vez mais. Porque cada vez mais os jovens vão tendo uma percepção diferente. Nós tivemos uma percepção lá atrás, muitos estão já com uma percepção diferente, mas a gente já tem uma boa parte da advocacia. Eu falo isso, Jana, por quê? Porque dentro da plataforma lá do Advogado de Sucesso, nós temos uma boa quantidade de alunos lá dentro. E muitos ainda não têm o CNPJ. E olha que são alunos que são antigos. Mas não é por falta de informação, é por falta de convívio, falta de, na verdade, acho que é vergonha na cara mesmo. Não é? Porque a informação ele tem, conteúdo ele tem. Você entregou o conteúdo, você entregou a informação, ele não fez porque ele não quer. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa estar atento nesse ponto aí, entendeu? Compartilhando de uma experiência própria também, né? Porque quando eu comecei lá na advocacia, não tinha possibilidade de você abrir um escritório como sendo individual. Você era autônomo, só tinha CPF, né? Então, ou você teria que ter um outro advogado para você
ter a sua sociedade, né, para você entrar lá pelo Simples Nacional. Aí, com o passar do tempo, a legislação foi se modernizando e a questão tributária para o advogado foi facilitada, porque hoje o advogado consegue, né, ter lá o seu CNPJ sendo ele sozinho, ele não precisa Sim. ter mais 2, 3 associados para você abrir o CNPJ. Mas eu acho que parte muito, André, assim, ó, da primeira mentalidade que a gente tem, que a gente diz assim, não, eu não vou gastar com contador, ou eu não vou pagar tributo, né? Eu vou tentar dar uma sonegadinha aqui para resolver. A maioria pensa dessa forma. Aí o que acontece? Como a Receita tá de olho aberto em cima dos advogados, é bom que a gente diga, eu até ontem comentei numa live a respeito disso. Por quê? Porque a gente está vendo que tem muitos advogados que estão gastando volumes altíssimos no cartão de crédito e não planejam como vão fazer as suas contribuições, por exemplo, previdenciárias. E daí lá no final, quando vai querer se aposentar, que ficou aquele buraco, a Receita vai dizer assim, tá, mas me diz uma coisa, tu gastava 20 mil no cartão, tu tem um carro X, tu tem uma casa Y, como é que tu declara que tu ganha um salário mínimo? Que tu não paga a tributação. Então, assim, as pessoas não se dão conta, os advogados acabaram não se dando conta disso. Só que, assim, ó, tem que ficar de olho, porque na vida tem duas coisas que a gente não foge, que é do leão e da morte. É Então, é verdade. importante que a gente saiba disso. E outra coisa também, André, a mentalidade de tu ter planejar para tu não ser, para tu conseguir organizar a questão da tributação, principalmente para não cometer o erro que eu cometi, que tu cometeu. Por exemplo, eu cheguei a dar, André, em declaração de imposto de renda à pessoa física, eu cheguei a dar carro zero para a Receita Federal em imposto. Se eu tivesse feito uma sociedade lá no passado, tivesse aberto uma empresa, eu jamais teria pago essa fortuna de tributação. Eu quase morri depois, quando eu fui fazer a minha empresa. Eu chorava, eu digo, meu Deus, olha o que eu já paguei para a Receita. Sabe? Porque tu sair de uma alíquota de 27,5% para uma alíquota de, sei lá, 4%, tá louco. Eu tenho uma pergunta para você. O que te fez perder dinheiro na advocacia? O que me fez perder dinheiro na advocacia? Lembrando que deixar de ganhar também, deixar de tomar uma atitude que você deveria ter tomado, também é perder dinheiro. Eu acho que no início, principalmente, eu tinha muito medo de cobrar pelo meu trabalho. Isso aí é uma coisa, assim, um fator que eu tinha medo do cliente não fechar o contrato comigo e eu acabava fazendo um valor mais baixo para ele poder fechar. No início, eu tinha muito medo de o cliente não fechar o contrato por causa da concorrência, por causa desse leilão de honorários que existia. Então, isso aí me fez perder muito dinheiro. Se eu tivesse com tudo aquilo que eu já tinha investido na minha carreira, que era ter feito uma faculdade boa, ter feito uma especialização, ter feito vários cursos, ter feito vários congressos, seminários, tudo que a gente investe na gente, aí aquele medo de poder dizer, eu vou te cobrar tanto para fazer essa ação e vou te entregar um trabalho de qualidade, vou fazer um serviço bom para ti. Aquele medo me paralisou lá no início. Bacana. Mais uma. Mais uma? Não. Outra pergunta. O que te impede... Não, essa não. Se você fosse um jovem advogado hoje, o que você faria hoje com relação à sua carreira? Quais são as 5 principais coisas que você faria para a sua carreira? Lembrando que você já tem experiência hoje, então vale a pena você falar. Você acabou de pegar a sua OAB. Lá de 2005. Isso, você está enviando um e-mail lá para a Janaína, lá de 2005. Putz, Janaína, presta atenção, cara. Não erra nisso aqui, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar pobre pro resto da vida. Entendeu? E aí... Nossa, pergunta difícil, mas vamos lá. Primeira coisa que eu ia falar para a Janaína é o seguinte. Janaína, faz o seguinte.
foca numa mentoria. Primeira coisa. Eu acho que era a primeira coisa. Desenvolver uma habilidade, não ia nem né? dizer assim, vou fazer uma especialização. Não, faça uma mentoria com alguém mais experiente que você, que vai te direcionar para uma área, que vai te dar um norte, que vai te dar uma direção, porque a gente se forma e a gente fica muito perdido, a gente não sabe. Por mais áreas que tu diga, eu gosto disso, gosto daquilo, às vezes tu acaba focando numa coisa e a vida te apresenta outra. Exatamente. Eu fiz isso também. Então, falta de orientação. Essa, assim, é o principal. Quando a gente é jovem, a gente vai absorvendo um pouco de cada coisa, mas falta alguém chegar e te dizer, olha, esse aqui é o teu caminho, isso aqui é o teu perfil, isso aqui se encaixa mais contigo, sabe? E eu não tive isso, André. Eu tive que pegar e ir à luta com colegas que tinham mais experiência, ir para dentro dos escritórios deles e ir perguntando. O que a minha, exatamente. A minha primeira mentoria que eu fiz foi em 2015. Eu também. Eu só descobri que eu deveria fazer uma mentoria em 2015. Né? Eu não tinha feito nenhuma mentoria até lá. E aí eu escolhi 3 mentores. Quer dizer, no ano de 2015 e 2016 eu tive 3 mentores. Hoje eu tenho outro. Hoje é o Roberto Chiniachik. Né? Mas eu tive... eu comecei com o Brandon Burchard. Detalhe, eu não sabia inglês. Então eu escutava o cara para poder aprender escutando. Né? E eu aprendi que eu deveria aprender assim com uma outra pessoa que eu vi no YouTube. Então, assim, vale a pena desenvolver essas habilidades, e vai te acelerar muito mais do que você fazer uma pós-graduação. Você pode até fazer. Eu não estou dizendo que você vai fazer a pós-graduação. Não é para você deixar de fazer a pós-graduação, não é isso que eu estou falando, né? Para me entender errado. Você pode fazer em conjunto, em paralelo, porque isso vai fazer um diferencial enorme. Eu lembro uma vez, quando eu tinha empresa, em 2011 eu tinha uma empresa, e eu quebrei essa empresa logo em seguida. Eu comecei a procurar emprego, né? Desesperado, não sabia o que fazer, eu queria manter as coisas, queria dinheiro, e eu entreguei um currículo, e no meu currículo eu coloquei que eu tinha falido uma empresa. Olha que louco isso. E aí, quando me chamaram para a entrevista, um louco, né, que coloca no currículo que tinha falido uma empresa. Eu falei, eu vou colocar. Vou mentir, vai descobrir mesmo depois. Entendeu? Então eu colocava. E eu fui chamado para a entrevista. E a pessoa me perguntou o porquê que eu tinha colocado ali. E eu respondi. Falei, bom, eu estou pensando como empresário. Eu prefiro contratar alguém que já faliu uma empresa porque sabe o caminho e não vai deixar acontecer com a própria empresa. Então, por esse foi o motivo que eu coloquei ali. E por que eu estou compartilhando isso? Porque quando você contrata um mentor, você precisa contratar alguém que já vivenciou a derrota, que já vivenciou o falir, que já vivenciou, já passou pelo processo de construção. Por mais que ele esteja reconstruindo tudo novamente, ele sabe o caminho, então ele sabe acelerar o processo. Então, assim, você escolheu um mentor legal, bacana, gostei. É isso aí mesmo. Eu concordo com você. Também mandaria uma dessa daí pro André lá. Sabe, André, que a experiência que a gente vai agregando, assim, vai somando, vai somatizando ao longo do tempo, eu sempre quis compartilhar isso com os meus estagiários, com os advogados que passaram a trabalhar comigo, porque a gente vai compartilhando conhecimento, vai ajudando, vai dando caminho, e é tão mais gratificante para a gente, como mentor, né? É como uma doação, a gente sente com o coração aquecido de conseguir ajudar alguém, de conseguir dar a mão, estender a mão para aquela pessoa que não sabe. E outra coisa, aquela pessoa que está do outro lado, o teu mentorando, ele até pode não saber, mas de repente ele compartilha outras situações contigo que vão agregando. Então é uma troca muito boa de experiência que só somatiza, tanto no campo profissional como no campo pessoal. Então, esse eu acho que seria um conselho assim, que eu daria muito para a Janaína lá de 2005, que estava lá batendo cabeça. O que você mandaria outra? Qual a outra mensagem que você mandava para ela? Fala aí. Eu diria assim, olha, filha, vai abrir uma empresa. Eu abriria uma empresa com outro advogado, faria uma sociedade, né? Ou então sozinha mesmo. Eu disse, vai abrir uma empresa, organizar a tua vida tributária, organizar a tua vida empresarial, porque o advogado tem que começar a se dar conta que nós não somos meros autônomos prestadores de serviço.
temos que ter cabeça de empresário. Então, assim, vamos abrir uma empresa para a gente poder organizar, para a gente poder ver quanto que aquilo vai nos custar, quanto que vai ser a nossa tributação, né? Se depois a gente vai ter um funcionário, quanto que esse funcionário vai nos custar, uma secretária, um estagiário. Então, assim, abrir uma empresa, eu acho que foi uma coisa que faltou lá no início da minha carreira e que me prejudicou bastante como profissional. Bacana, legal. Não vou te fazer mais não, vou deixar você me fazer 3 perguntas na próxima live. Na próxima, eu te fiz 3 hoje. Cris disse que tu tá com um sorriso largo aí, ó. Tudo bom, Cris? Muito legal, tá entrando bastante gente. Olha, nosso papo foi bem bacana. Na próxima você me faz 3 perguntas. O que é legal que eu vejo nisso tudo é o seguinte, você falou aí de uma mensagem que você mandaria para você. Tem uma que eu mandaria para mim, o seguinte, que eu só percebi isso depois de um bom tempo eu percebi. Tudo acontece lá fora. Tudo acontece no exterior, fora do Brasil, e as pessoas acabam trazendo para cá, copiando e implementando aqui. Eu falaria para o André, cara, estuda uma outra língua, busca lá fora conhecimentos e aplica aqui, replica aqui, transforma isso naquilo que você construiu para você. Eu falo isso por quê? Porque em 2016 eu tive uma mentoria com um cara chamado Brandon Burchard e ele tinha um programa de treinamento chamado High Performance Academy. E foi como nasceu praticamente a evolução da plataforma advogadosucesso.com. Ela aconteceu depois do High Performance Academy. Eu compartilhei com vocês no grupo esses dias quando foi criado o domínio advogadosucesso.com, em 2016. Não inventei agora, vou criar um domínio e vou sair por aí divulgando. Não, foi em 2016 que foi construído. Em 2015 eu mentalizei a proposta de treinar advogados. Em 2016 lancei a plataforma. Em 2016 eu fiz a evolução dela através do High Performance Academy, que só tinha em inglês. E aí você fala, putz, mas você não falava inglês, como é que eu fiquei assistindo tanto aquele cara, eu comecei a botar as palavras, eu comecei a entender com facilidade, eu buscava. Então, assim, uma das coisas que eu mandaria para mim lá no passado, para o André, ela falei, cara, estuda outra língua, estuda os americanos, estuda os gringos, traz coisas novas para cá, olha muita coisa na China, que tem muita coisa interessante lá na China também acontecendo, e você traz para o teu mercado aqui na advocacia e aplica na sua advocacia, porque isso vai fazer um diferencial muito grande, muito grande. É bizarro, tem muita coisa que eu trago lá de fora de conteúdo, inclusive de estratégias que eu trago para cá. Entendeu? Para aplicar na advocacia, o que eu falo de funil dentro da advocacia, de estratégias que a gente está construindo, de treinamento que a gente está construindo para o grupo, o que fica por trás desse treinamento, cara, é tudo de fora. Eu só pego, leio e vou adaptando para a nossa realidade e vou testando, só que eu já testo há bastante tempo, então eu sei o que dá certo e eu sei o que não dá certo. E a nossa advocacia precisa ser assim, entendeu? A plataforma Advogados de Sucesso, e eu já assisti aulas e ainda estou lá, ainda vou lá, pego de novo, assisto de novo, é sempre um aprendizado. É tudo aquilo que a gente deveria ouvir quando se forma e que a faculdade não nos ensinou. É muito louco, André, porque começa a abrir a tua mente, assim, tu começa, né, com tantos anos de advocacia e daí tu assim, pô, como é que eu não pensei nisso, cara? Como é que eu não pensei dessa forma? É tu sair fora da caixa, é tu começar a ver a tua advocacia de uma forma diferente, de tu começar a te ver como profissional diferente. E assim, ó, advogado, nós somos 1.300.000, acho que tá mais ou menos isso aí aqui no país, né, André? Exatamente. Nem todo mundo advoga, tá? Nem todo mundo advoga, mas são 1.300.000. Dá um chute numa moita e salta 20. Salta 100. Só que bom profissional, atualizado, que sabe trabalhar, que sabe se empreender, que sabe fazer a coisa certa. Olha, não sei se dá 50% desse número, André. Acho que é verdade. Ó, eu tenho algo para compartilhar com essa galera que está até aqui agora, com quem vai assistir. Vou dar um spoiler aqui. Em 2015 eu disse que ia escrever um livro. Uma história bem curta. Em 2015 eu disse que ia escrever um livro
pela editora Gente, a editora do Roberto Chiniachik. E eu sonhei aquilo ali e coloquei na minha cabeça, e eu digo para vocês, muita gente riu de mim, muita gente me desacreditou, muita gente falou que eu não seria capaz, muita gente chegou para mim e falou que isso era coisa de maluco, coisa de doido, tira isso da sua cabeça, que escrever um livro pela editora Gente, você nem conhece as A pessoas. graça é que para você não contar. E o primeiro livro que eu li, que mudou, que me fez virar a chave lá em 2015, foi esse livro aqui, olha, A Nova Lógica do Sucesso, que é um livro do Roberto Chiniachik, espetacular, para quem quer ter viradas e acordar um pouco para a vida. Eu precisava acordar, eu precisava fazer isso. Eu não vou contar qual é o nome do livro, eu só vou contar que eu estou lançando um livro. Na verdade, que o livro já está escrito, E você que ficou até aqui agora, se você mandar no meu direct, eu vou sortear. Então, cada live que nós fizermos, eu vou sortear um livro. Só que é só para quem só para quem falar eu quero lá. E aí depois eu vou levar essas pessoas para um outro local, tá? O livro vai sair agora em julho. Está confirmado já está na gráfica, já foi aprovado, já foi revisado, então não tem que dar errado, só se pegar fogo, mas eu tenho a cópia aqui, vai tudo de novo, a gente manda tudo de novo, não tem nada para dar errado, porque é pensamento positivo, entendeu? Isso o ciclo do sucesso ajusta a gente a fazer. Porque para dar errado, cara, live foi feito para dar errado, escrever artigo foi feito para dar errado, fazer vídeo foi feito para dar errado, porque dá errado toda hora. Só que se você ficar com aquilo na cabeça, acabou. Escrever um livro é muito trabalhoso. Eu não imaginava o quanto trabalho dava, entendeu? Então eu vou sortear. Você não sabe o nome Olha ainda. aí, ó, já tem dizendo que já está mandando direto. Você não sabe o nome ainda, mas o livro vai ser publicado pela editora Gente e tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Não, ele é um vamos livro... ter que dizer o seguinte, vai ter que nos seguir, nos marcar. Não, exatamente. Quando a pessoa mandar um eu quero lá... Não, quando a pessoa mandar um eu quero lá, eu vou conduzir elas para uma publicação minha. Aí vai ter que seguir os nossos perfis, tem uma regrinha lá, tá bom? Eu vou publicar hoje a foto. Hoje eu publico a foto para o sorteio do livro que vai ser publicado, vai ser lançado em julho. Tá certo já. Isso aí. Só que eu não falo o nome ainda. É igual o Jack, é um pouquinho de cada vez. Então, assim, isso para homenagear... É só um spoiler para o pessoal. É só um spoiler. Isso é para homenagear quem está aqui com a gente até agora. As regras vão estar na minha próxima postagem de hoje. Na próxima postagem de hoje vai estar a regra do livro. Já lá com as regras. printa uma foto nossa agora, já bota nos stories e nos marca. Já começa aí. Exatamente. Já começa, já pega o momento aí, printa, para poder, que já é uma parte do que tem que fazer das regras. Então, assim, isso é para estimular, porque está muito próximo de lançar. Cara, junho, a gente já vai entrar em junho, 15 de junho, 15 de maio está aqui, acaba junho, julho, no outro mês já é o lançamento, entendeu? Então, isso é bem legal, por quê? Porque a minha vida está ali, de tudo que eu passei, de tudo que eu construí na advocacia, então vai ser compartilhado hoje, compartilhado com vocês, entendeu? Porque isso faz parte. E eu digo para vocês o seguinte, a tua advocacia, o teu trabalho, a tua vida, você precisa criar um pilar para ela. Você precisa ter um pilar para a sua advocacia e para o que você constrói dentro de casa. Eu construí um pilar para dentro da advocacia e eu construí isso com os pilares que eu tive dentro da minha vida pessoal. Então, 3 coisas que você precisa guardar, que são os 3 pilares que eu uso dentro de uma advocacia de sucesso para você construir uma carreira de sucesso. Mindset, mercado e método. Essas coisas você precisa ter. Esses 3 itens você precisa aplicar na sua carreira hoje, beleza? É só um spoiler, não vou falar mais nada, porque senão não eu vou fala continuar mais falando. nada, né? Porque eu acho o seguinte, ó, quem assistiu essa live, se acontecer com essas pessoas a mesma virada de chave que aconteceu comigo, eles não vão dormir. Ó, lembrando, nós dividimos... Eu não sei dormir faz meses. Nós dividimos esse assunto aqui em 4 lives. E eu falo para você, você tem 80% de ganhar o livro se você assistir as 4 lives, porque uma das regras é você assistir as 4 lives, beleza? Isso. E você tem que deixar... Começa agora printando a nossa foto, coloca nos stories, nos marca, segue o nosso perfil e bora lá. Beleza? Termina aí, finaliza aí que depois a gente fala. Não tô com vontade de terminar, tá tão bom.
Valdirene, querida advogada, um amor de pessoa que está aqui entrando agora. A doutora Carla Shostak também entrou. Nossa, entrou a doutora Riana, querida, aqui de São Leopoldo. Nós temos várias colegas que entraram aqui e eu quero deixar o meu boa noite, dizer que foi muito bom, André, a nossa primeira live contando um pouquinho do que vem por aí. E também falando um pouquinho de custos fixos de precificação. E lembrando que para quem entrou agora, lá na minha bio e na bio também do André, tem um e-book que a gente preparou com conteúdo muito bacana sobre tudo isso que a gente vai desenvolver nessa live, né? Que ele conta a questão da precificação, o fator de enriquecimento na advocacia. Então, é só correr lá, baixa lá que ele está disponível. Esse e-book para você, que foi feito com muito carinho por 2 advogados que estão aí mais de 15 anos advogando, né, André? Então, a gente está na luta. E a gente quer que vocês tenham sucesso, assim como a gente tem sucesso. Dá um sorriso aí para eles printarem a gente aí, vai. Ó, só para lembrar aí, printa essa foto aí que a gente colocou e baixa o e-book. São os principais 2 requisitos hoje para você concorrer ao sorteio do livro que eu vou fazer depois lá na frente. Assim que a gente acabar aqui, eu vou fazer uma postagem, tá? E você vai ter que, lá na postagem, na descrição, tem as regras lá para você conseguir ganhar esse e-book aí. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Lembra que vocês precisam assistir as 4 lives. Toda quarta-feira, mesmo bate-horário e bate-local aqui. Quarta-feira, mais conteúdo para você. Obrigado. Um beijão. Tchau, Beijo. André. Tchau. Vou salvar aqui, hein? Essa Salva live aí. fica salva. Beijão.